Olá, povo de Deus. Sou a Levina, tô aqui no universo de Virginie, Loucuras Reais. Então eu tenho bastante coisa para poder passar. Se for necessário, eu farei 2 vídeos. É porque fica melhor eu gravar com pela câmera dessa plataforma, tá? Pelo áudio, que é bem melhor do que a do meu celular. E eu tenho que passar esse recado, Deus me deu uma visão. E eu preciso passar para vocês, tá? Depois vocês pesquisem o que aconteceu no ano de 92, tá? Não foi um ano muito fácil, foi um ano de impeachment do presidente da época, foi um ano marcado por passeatas, né, dos cara pintada, jovens na rua, foi um ano marcado por questões, até anotei aqui, né, houve um massacre do Carandiru, lá dos detentos, tá bom? E, infelizmente, no final desse ano havia acontecido uma fatalidade com uma certa atriz. E Deus me trouxe, né? Devido a algumas revelações que Deus me passou ao longo dos anos, tem até uma de 5 anos atrás, até, que eu via muitos militares na rua. Há 5 anos atrás, isso, tá? Não foi agora. Eu via muitos militares na rua, tá? E voltando para a visão aqui, eu quero que vocês entendam. O que aconteceu em 92 pode até acontecer agora em 96, tá bom? Para a igreja entrar em oração e vigilância, tá? Eu vou contar aqui o que aconteceu, uma visão que Deus me deu. Eu até coloquei o nome de peru de Natal. Vou fazer aqui uma metáfora, uma parábola assim, uma comparação, para vocês entenderem. Um ministro está sendo observado. Nos presentes da igreja, metáfora, será ofertado presente de Natal sangrento. Está vindo em um avião e tal. Tá? Então eu peço vocês dobrarem a oração pelo ministro André Mendonça. Tá? Eu não costumo dar nome, mas nesse caso eu tenho que ser específica. Orem pela vida dele. Tá? Eu via o final do ano não um final do ano normal, mas bem atípico mesmo. Tá? Outra também que veio nessa visão que eu tive, uma voz falando: eles não querem mais uma Maria. Meu Deus, que barulho. Tá? Oremos, então, pelos nossos irmãos católicos, pelas igrejas católicas, até o próprio santuário de Aparecida. Não sei o que está para acontecer ali, mas assim, uma voz falava: meu Deus, um barulho muito grande. Tá? O que está acontecendo? A gente está vendo aí como estão as questões políticas. E o Brasil ele foi enquadrado, né, como um narco, e muitos vão querer fazer jus ao nome. Tá bom? Vão querer fazer jus ao nome. E vão querer tocar o terror. Como 5 anos atrás eu tive essa visão com alguns militares, e eu vejo que a nossa defesa, né, podemos colocá-la como foram eles os traidores da pátria. Mas eu vi alguns militares. E eu não me recordo bem, mas como Deus me trouxesse uma revelação, que nessa época de 92, uma mão misteriosa incitou a Águia a investigar uma empresa. Então, quem olha a situação do Brasil com os olhos espirituais vai compreender o porquê de algumas fumaças. Tá? Eu posso dizer que o Brasil está sendo retirado com sua raiz do inferno. Tá? Então, para bons entendedores, eu não posso nem estar dando pingo no i, falar de forma muito aberta. Tá? Mas para vocês compreenderem, porque eu tive alguns sonhos esses dias, né, uns meses atrás, eu estou ligando os pontos quando eu comecei a estudar para compreender o porquê que Deus quis me levar até o ano de 92. Tá? Por quê? 92 foi a ruptura de um governo. A gente está vendo aí que provavelmente haverá um fim de um governo. Tá? E podemos se dizer que as pessoas que não gostaram vão querer sair fazendo show. Né? Então, o Natal, gente, esqueça Natal. Você que está infelizmente está perdendo seu emprego, guarda a sua rescisão, faça uma boa compra para dentro de casa. Tá? Eu não estou dizendo que vai ser assim de fato, isso é uma interpretação, mas fazendo uma análise dos fatos, possa ser que isso aconteça. Então a gente tem que estar vigilante.
Tá? Então faça uma boa compra. Já tem alguns irmãos aí na internet falando, façam compra, façam compra. Então faça uma boa compra. Ah, se o filho quiser o presente, esquece. Se a filha chorar, deixa chorar. Se ela quiser fugir, deixa fugir. Mas foca nos objetivos de Deus na sua vida. Tá bom? Porque eu não sei o que vai acontecer. Provavelmente eles vão fazer jus ao nome e vai querer tocar o terror. Tá? Então dá um Google lá e analisa o que aconteceu. Peço que vocês orem, né? Eu sei que quem tem parente presidiário, eu tenho, né? Um sobrinho meu. Orem pela vida deles, muito. Eu sei que muitos ali Deus ele vai levantar, vai tirar dali arrependido, transformado. E vai erguer para fazer uma nova história, né? Assim, na nação, como um grande empreendedor. Deus vai mudar muita história de muitos presidiários. Então, orem pelos presos, pelas presas, né? Não somente um, mas os dois, tá bom? Orem por eles, que eu creio que grande é o livramento de Deus, tá? Isso foi, Deus me deu essa visão, ele me levou aí em 92, então eu tô aqui analisando os fatos dos sonhos que eu tive, tá? Muitos podem achar, ah, ele tá sendo alarme. Eu não falo alarme, gente, porque no ano de 2023, Deus me deu uma visão com um general bem grande aí do exército. Ele virava para mim e perguntava se eu já tinha feito compra. Mas ao mesmo tempo ele olhava para uma terra sem fim. Essa terra, ela lembrava muito a Caatinga do Nordeste. Ele fez para mim a pergunta umas 2 vezes. Quando foi na terceira, eu acordei, tomei um banho, me troquei e fui no mercado. Ele perguntou por quê, se eu tinha feito compra hoje, né? E no sonho eu justificava, eu tô pagando aluguel, vou ter que entrar no cartão de crédito, eu não quero fazer mais dívida. Mas quando ele ia na terceira vez, eu levantei, de fato mesmo, eu fui realmente no mercado e fiz uma baita compra. Uma compra enorme. Uma pessoa que mora sozinha era muita coisa. Mas quando foi 4 meses depois, eu tive um diagnóstico de trombose venosa, tive nas pernas, eu tive que ficar afastada por 90 dias. Se não fosse essa compra que eu tinha feito, né, eu lembro que foi no mês de novembro de 2022, se não fosse essa compra, eu teria passado fome nesse período que eu fiquei afastada, porque o INSS só veio me pagar depois de 2 meses. Eu fiquei sem receber. Então, ao pouco de economia que tinha, eu paguei o aluguel, comprei algumas coisas, mas aí acabou, uma hora acaba o dinheiro. Então, igreja, não subestime a voz de Deus. Se Deus está alertando aqui, né, possa ser que não aconteça, vamos orar para isso, mas vamos vigiar, tá bom? Então, dá um Google aí, pesquisa o que aconteceu, tá? Provavelmente pode acontecer aqui no Brasil, então vamos estar em vigilância, tá bom, gente? Então, orem pelo André Mendonça, porque justamente era no final do ano, tá? Uma tristeza. Orem pela família dele, vamos orar, tá? Orem pelos presos e que Deus nos guarde, nos livre. E evitem andar na rua nesse período. Vamos analisar o que vai acontecer ao longo do período dos anos, né? Depois das eleições, vamos ver o que vai acontecer. Mas vamos vigiar. Vamos ficar em casa, compre, faça estoque, deixa alguma coisa guardada em casa. Tá bom? Vigiem, porque o inimigo não tá brincando. Eu lembro que há 5 anos atrás eu sonhei com muitos militares na rua. Inclusive, tinha pessoas assim do turbante, né? Aí querendo fazer um caos. E tinha também muitos militares também na rua. Tá? Então vamos vigiar. Essa é uma visão que eu tive há um tempo. Claro que a gente ora, Deus dá livramento, dá. Possa ser uma situação isolada em algum estado, né? Mas vamos orar pelo santuário lá, não para que, mas pelas pessoas que moram ali em Aparecida, tá? Porque eu vi uma voz dizendo, não querem mais uma Maria. Então a interpretação que eu tive, eu vou passar do jeito que Deus está mandando, porque é assim que tem que ser. Tá bom, gente? Eu sou a Levina. Eu peço que vocês curtam, comentem, compartilhem essa visão, tá bom? Desse universo aí de Virgínia. E eu creio no livramento de Deus, mas nós também temos que vigiar, tá? Fiquem com Deus.